A fera é um ser misterioso e maligno que se alimenta da falta de esperança, do sofrimento e da tristeza das almas humanas. Ela vaga entre os bosques do desconhecido, sempre à espreita de novas vítimas. Diferente de um monstro comum, a fera é inteligente. A sua força não é física, mas sim mental. Ela persuade, implantando pensamentos negativos e desesperança, para assim enfraquecer as suas vítimas. O que ela faz nós já sabemos, mas qual é a sua natureza? De onde ela veio? O que ela é, na verdade? E é isso que vamos discutir aqui. Acho que uma teoria não muito popular, mas que até que é interessante, pois eu explicarei melhor no final da teoria, é que a fera seria um Wendigo. Do folclore algonquiano, é um espírito maligno nativo das florestas do norte da costa atlântica e da região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos e do Canadá também. O Wendigo seria associado com alguns atos horríveis da humanidade, como assassinato, ganância e até mesmo canibalismo. Esses atos tornam as pessoas mais suscetíveis a serem possuídas pelo Wendigo, conhecido por estar sempre à espreita entre as árvores, sempre olhando pela escuridão, pronto para atacar e possuir a mente das suas vítimas, o que se encaixa muito bem com a fera. Algo que sustenta essa teoria é que o Wendigo é uma criatura do folclore americano, e só de olhar para a série nós conseguimos perceber que a sua estética é toda baseada em diferentes épocas dessa região. E as lápides que vemos no episódio 9 e até mesmo nos cards de abertura do desenho, que é uma caveira com asas, fazem referência às lápides do século XVI e XVII, especialmente das colônias da Nova Inglaterra, que é a região nordeste dos Estados Unidos. Então, se ligarmos os pontos, podemos dizer que o desenho se passa no nordeste dos Estados Unidos, local onde a lenda do Wendigo é presente. E considerando que o desenho se trata do Halloween, data que manifesta todos esses contos locais por tradição, a inspiração do Wendigo pode ser válida. Mas apesar de tudo, existem muitas diferenças físicas entre as duas criaturas, o Wendigo e a fera de Over the Garden Wall, o que pode desqualificar uma referência direta a essa criatura. Mas mesmo assim, eu acho que muitas dessas criaturas e contos servem de inspiração para a criação de personagens como a fera, e é por isso que eu quis trazer essa teoria aqui no vídeo. Eu acho muito interessante essa associação com contos antigos. Outras criaturas podem ser associadas também, como o próprio Lúcifer da mitologia cristã, um ser representado muitas vezes com chifres também e conhecido pelo seu poder de manipulação e fazer tratos tendenciosos com os humanos. Também temos o Cernunno, um deus celta guardião da vida, animais e do submundo. Considerando que o desenho se passa em um ponto entre a vida e a morte, isso até que faz sentido. E até mesmo H.P. Lovecraft entra nessa história, com uma de suas personagens chamada Elif, também conhecida como a Viúva da Floresta ou a Mãe de Muitas. E ela é uma entidade humanoide alta e sombria, com os olhos amarelos brilhantes e saliências pelo seu corpo semelhantes a galhos de árvores. E isso se encaixa muito bem com a descrição da fera. Enfim, eu acho que podem ser todos ou nenhum, de alguma forma são personagens que pairam no imaginário, principalmente americano, e que podem ter servido como inspiração para McHale, talvez um mix de todos eles. Dentre vários mistérios que o desenho deixou em aberto até hoje, um deles são as tartarugas negras. Pequenas tartarugas vistas inúmeras vezes durante o desenho, mas várias vezes mesmo. Até mesmo no mundo real, o Urt tem um pôster de uma suposta banda chamada The Black Turtles. Mas o momento mais icônico desse personagem é quando um cão monstruoso que estava perseguindo o Urt e o Greg acaba cuspindo fora uma tartaruga negra, fazendo ele voltar à sua real forma e revelar ser um cão normal, na verdade, o cão da Beatrice. Fazendo então a gente pensar que essas tartarugas podem infectar os seres que a comem e levarem eles à loucura ou até mesmo a um estado maligno, no caso, a besta. Vamos analisar o brilho nos olhos do cão possuído pela tartaruga. Com certeza é um brilho muito único. Agora vamos analisar o brilho dos olhos da besta. Bom, em sua maior parte do tempo ele tem esse tom aí,
mas em momentos de maior emoção, principalmente quando a fera fica irritada, ela demonstra um brilho diferente. Notam a semelhança? Então, por um tempo, uma teoria sustentava que a filha do lenhador teria se perdido na floresta e de alguma forma comido uma dessas tartarugas, se tornando assim a fera. Isso era sustentado também pelas cenas finais em que mostra o reencontro do lenhador com a sua filha. Então ela poderia estar desaparecida por ser a fera, e quando ela é derrotada, ela volta ao seu estado normal. Faz sentido, né? Bom, agora não muito, pois um tempo depois foi lançada uma série de histórias em quadrinhos que explicam muitas ligações entre o que aconteceu entre alguns episódios da série animada. E a HQ número 4 conta exatamente a história da filha do lenhador, e isso explica basicamente tudo. Então, vamos lá? Na HQ é explicado que o lenhador na verdade era um juiz que perdeu seu cargo depois de cultivar inimigos poderosos e assim não conseguia mais emprego na cidade. A sua esposa então deu a ideia deles irem morar em uma casa da família dela que estava abandonada desde que sua tia havia morrido. Para ela e Ana, a sua filha, estava tudo bem com aquilo, mas para o lenhador tudo era muito pavoroso. Ele sentia muito medo e insegurança daquele lugar e o que poderia acontecer. Ana e sua mãe se divertiam e levavam tudo muito positivamente, enquanto ele, desde o princípio, alimentava um medo e pensamentos negativos sobre aquele lugar. Um dia, 2 homens aparentemente bêbados batem em sua porta pedindo abrigo. Ele recusa e eles começam a falar muito bravos que aquele local pertence à fera, que ela ronda pela floresta e que se fosse mais amável com eles, eles poderiam afastá-la. Desde então, ele ficou muito perturbado com isso, por semanas. A esposa dele, então, ela sempre saía para caçar na floresta e ele insistia para ela não fazer isso porque ele morria de medo. Até que um dia ela voltou com um arranhão de algum animal e a Ana até brinca que foi a fera e isso foi o suficiente para ele surtar completamente. A sua esposa disse que o ferimento logo ia sarar, mas na verdade ela estava mentindo porque ela ficou muito doente mesmo, até o momento em que ela partiu para uma melhor. O lenhador e a Ana continuaram vivendo na casa e ele nunca mais cogitou voltar à cidade. Estranhamente, ele não cogitou fazer isso. Ele até que tentava se virar, mas era a Ana que dominava todas as ferramentas para a sobrevivência deles naquele lugar. Passou anos, até que Ana percebeu que um inverno rigoroso iria chegar, e ela precisava pegar lenha, mas seu pai não deixou. Então ela foi escondida como muitas vezes ela já tinha feito. Mas essa noite seria diferente. Ana então escorrega em um chão de gelo e quebra um galho que solta um óleo negro, e ali provavelmente seria uma árvore de Adderwood. Também vemos a icônica tartaruga negra ali no meio. Enfim, então quem aparece? Sim, a besta aparece por entre as árvores dizendo para ela recitar algumas de suas rimas. E isso vai ser bem importante para a teoria que eu vou explicar logo. E enquanto isso, o lenhador acorda e vê que sua filha não está mais na sua casa. Então ele corre para a floresta desesperado e se encontra com a besta e algumas roupas da Ana no chão e o machado que ela levou. Ele fica extremamente irado e ele luta com a fera tentando acertá-la com seu machado, até ela explicar a mentira sobre a lanterna, que naquele momento a alma da sua filha estava presa naquela lanterna, e enquanto a chama dela estiver acesa, ela viverá. Então eles fazem um acordo. O lenhador deve manter a chama viva e assim a fera deixará a alma da filha dele vivendo ali dentro. E ele acredita na história, infelizmente, e ele não volta mais para casa. Ele vaga pela floresta e acaba encontrando posteriormente a casa com moinho que pertencia à família da Beatrice. Enquanto isso, a sua filha já havia voltado para casa sã e salva, e agora ela estava sozinha na casa dela, esperando a volta do seu pai. E com isso eu trago a teoria que mais me convence. A fera seria a manifestação de toda a negatividade e medo do lenhador.
um monstro criado pela sua própria mente. A besta que foi mencionada pelos homens bêbados pode não existir de verdade, ter sido apenas algo para botar medo nele. Isso foi o suficiente para ele criar dentro da sua mente a imagem de uma criatura dessas, e com o tempo ele foi alimentando isso. A morte de sua esposa então só contribuiu com tudo. E quando veio o inverno depois de alguns anos, e todas aquelas dificuldades que eles enfrentavam, eu interpreto que eles estavam passando por realmente muita dificuldade. A Anna disse que sem a lenha que ela ia pegar naquela noite, eles não sobreviveriam no outro dia e que eles não tinham quase nada de comida. E se, nesse momento, eles já não estivessem passando por uma experiência de quase morte causada pela fome? Isso poderia ter aberto o acesso ao desconhecido, igual aconteceu com o Wirt e o Greg quando eles caem dentro do rio. E considerando o desconhecido como um lugar onde o consciente e o inconsciente, a imaginação e o real se mesclam, isso explicaria a manifestação da fera exatamente naquela noite. Porque agora, no desconhecido, toda aquela negatividade poderia se manifestar em algo físico. Afinal, a imaginação e a realidade ali são uma coisa só. Olha só, até mesmo a lua dessa HQ pode ser comparado com a lua da série animada. Então poderemos até supor que seria basicamente perto da mesma data em que as duas coisas aconteceram, tanto com a Anna, tanto com o Wirt e o Greg. E quando a Anna encontra a fera pela primeira vez, ela fala sobre as rimas dela. Essas rimas ela fazia junto com o seu pai. Então, como que a fera sabia sobre isso? Ela poderia até estar espionando e ouvido essas rimas, mas ligando todos esses pontos, é muito provável que seja uma manifestação do inconsciente do seu próprio pai. E a lanterna foi um objeto criado para vincular essa pseudo-esperança de recuperar a sua filha de uma paranoia que ele mesmo criou. O medo do lenhador o cegou. E quando Wirt diz que a alma da fera está no lampião, não é necessariamente a alma da fera, mas sim o que mantém ela viva, pois a única coisa que mantém a fera viva é a tristeza e a pseudo-esperança do lenhador depositado naquele objeto. Então, a partir do momento em que ele deixa de acreditar que ali está a alma da sua filha, ele consegue se livrar daquele vínculo com aquele objeto. E a partir desse momento, não faz mais sentido a fera existir. E nesse momento, a fera, todos os pensamentos negativos, toda a esperança depositada num objeto falso, em uma mentira, desaparece. Então, a fera não existe mais. E é por isso que vemos o lenhador voltando para a casa dele no final da série e reencontrando a sua filha que estava lá desde o início. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho e também deixe no comentário outras teorias que você gostaria de ver aqui, ou até mesmo essa mesma teoria, mas só aqui na sua versão. Ah, e também não se esqueçam, o Conversatum tem um servidor no Discord, o link para você participar está aqui na descrição, então participa lá com a gente, conversa comigo, beleza? Então é isso, pessoal, aquele beijo no seu coração de melão. E tchau!